Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui em mais um dia, especial de gravação do nosso sermão, do estudo dessa semana. Que esse vídeo te encontre você com muita paz, tranquilidade e saúde. Hoje nós iniciamos aqui na nossa igreja um mês inteiro sobre família. Então nós teremos sermões e pregações temáticas sobre o tema. E a de hoje é em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19, um texto muito conhecido pelos irmãos, um texto que existem músicas, existem canções, poesia, teatro, é bastante conhecido o texto. Gênesis 22, de 1 a 19, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Assim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Até aí, meu querido irmão, minha querida irmã, é o nosso texto básico para o nosso estudo dessa noite, ou melhor, desse momento em que nós estamos aqui juntos, por meio desse sermão da palavra do Senhor. Para que a gente possa entender o texto, é muito importante, faz-se muito importante, que a gente entenda o contexto, como é que as coisas estão acontecendo. Vamos pensar, vamos andar um pouquinho, vamos retroagir, vamos retroceder um pouquinho no tempo, e você vai encontrar Abraão, uma pessoa, um homem sendo chamado para uma missão. Deus dá a Abraão uma missão diferente. Qual que era a missão de Abraão? Por incrível que pareça, a missão que Abraão tinha acabado de receber era a missão de nos apresentar Jesus. Mas pastor, como? Há milhares de anos? Exatamente. Porque a partir da missão que começou com Abraão, Jesus viria ou veio lá na frente, há muitos anos depois, séculos e séculos depois. Então a missão de Abraão foi essa. Foi chamado, retirado de sua terra. Deus prometeu a Abraão uma família. Deus disse a Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e esse filho será um filho da promessa. E nessa viagem, aqui Abraão, ele no caminho, ele mente por 2 vezes.
Abraão, ele mente por dizer que Sara era irmã dele, por parte, que de fato era mesmo, uma parte, né? A metade era irmã, a metade não. Porque, afinal de contas, eles tinham o mesmo parentesco. Mas ele mente, dizendo que ela era irmã, para que as pessoas não o matassem de ciúme ou alguma coisa assim. Abraão também era um ser humano que teve e cometeu seus pecados, com certeza. Depois, eles não conseguiram esperar a chegada do filho prometido, e Abraão se relaciona com a sua serva, que também fazia parte da cultura da época, quando a mulher, a esposa legítima, não podia dar ao homem ou à família um filho. Era relativamente comum que o homem se relacionasse com uma serva a fim de que ela tivesse um filho com ele, para que o sobrenome daquele homem pudesse acompanhar aquela família e as descendências posteriores. Mesmo assim, Deus disse para Sara e para Abraão: olha, vocês terão um filho da promessa, vocês se apressaram, mas vocês terão um filho. E algum tempo depois nasce o filho prometido, que foi conhecido e chamado por Isaac. Isaac veio a ser então o filho da promessa, o filho que lá na frente, depois de várias descendências, Jesus Cristo veio por meio de Isaac, por meio dessa descendência, ou dessa ascendência que começa lá em Abraão, depois Isaac e assim para frente nos seus descendentes. Queridos irmãos e amigos, a minha questão é até que ponto o amor de um pai ou uma mãe, ele vai, qual é o limite do amor de um pai e de uma mãe? Qual que era o presente, ou qual que é um presente possível, ou capaz, ou provável, que um pai dá ao seu filho? Até que ponto, até que sacrifício os pais fazem para presentear um filho, para dar ao filho um determinado presente? Por exemplo, você está vendo aí 2 presentes possíveis da nossa geração, gente, talvez presentes que possam ser um dos queridinhos aí dessa geração. Um celular, um smartphone, que eu não sei se você sabe, que está aqui me assistindo, se esse celular custa perto de R$10.000. Imagina, há pais que fazem todo esse sacrifício e dão de presente um celular desse para um adolescente. Essa foto, isso é um bebezinho de brinquedo. Isso aqui não é um bebê, isso aqui é um boneco, é uma boneca. Uma boneca que custa aí até mais, dependendo do modelo e dos acessórios que acompanham essa bonequinha, mais de R$2.000, R$3.000 uma boneca que um pai tem coragem de comprar e dar para um menino, para uma menina brincar e às vezes desprezar com poucos dias. Queridos irmãos, quanto a dar o presente, isso cada um sabe daquilo que pode doar, daquilo que pode fazer, cada um é o dono dos seus recursos e ele deve medir o que deve fazer. Às vezes o que me preocupa apenas é um pai que gasta milhares de reais com presente, mas reclama às vezes da oferta que o filho leva para comprar o lanche do grupo pequeno, por exemplo. Né? Ou um pai que gasta milhares de reais com um smartphone, mas acha muito mandar R$100 para um missionário. Para mim, esse é o problema. Tá? No demais, não. Se pode fazer, faça aquilo que você julgar que é razoável, importante e saudável. O que é que nós podemos dar para um filho? O que é, de fato, o que é presente para os nossos filhos? Eu quero conversar com vocês no meio dessa história, que ela, a princípio, é uma história chocante, né? Uma história bastante emocionante, cheia de suspense, mas que no decorrer da história, essa história mostra alguns presentes muito importantes, algumas riquezas muito importantes que os pais devem deixar para os seus filhos, que os pais crentes, sejam os pais, seja o pai, o homem, ou seja a mãe, ou os pais, quais são as grandes riquezas que nós podemos deixar para os nossos filhos. E aí eu vou incluir na nossa geração há uma grande quantidade de avós que cuidam dos seus netos ou que influenciam a vida espiritual dos seus netos, e eu incluo você também nisso. Quais são os grandes presentes que nós pais ou os avós devem deixar para os seus filhos? Quais são essas grandes riquezas que de fato nós devemos nos preocupar? A primeira delas é um exemplo de obediência a Deus. Para mim, isso é imprescindível. É fato que nós queremos deixar para os nossos filhos um dinheiro para ele não passar tão apertado, quem sabe uma casa, um bem,
A maioria de nós fala muito em deixar o estudo para os filhos que estudaram em boas escolas, às vezes que fala mais de um idioma, que tem uma universidade no seu currículo, mas isso é importante? Pode até ser importante, mas de fato é muito mais importante para uma criança, para um filho, perceber que na casa dele existem pessoas que obedecem a Deus, que os seus pais são obedientes a Deus, que os seus avós são obedientes a Deus. E a metodologia aqui é muito clara, não é faça o que eu falo. A metodologia aqui é muito clara, meu querido irmão. A metodologia é faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Aqui não há uma aula, aqui não tem Abraão sentando Isaac em uma cadeira, pegando ali uma lousa, um quadro branco, ou quem sabe um data show. Não, aqui não tem uma TV, não tem Abraão ensinando Isaac sobre obediência. Aqui tem Abraão obedecendo a Deus na frente do seu filho, a fim de que o filho perceba que o pai dele, de fato, era um cristão, ainda não um cristão, porque Cristo, a perspectiva de Cristo, ela é bastante futura, mas você tem aqui um homem que servia a Deus, ele poderia olhar para o pai dele e dizer, olha, meu pai obedece a Deus. O texto é claro, diz que mesmo depois de toda a dificuldade para o nascimento dessa criança, né, que já era um jovenzinho aqui, você tem Deus dando uma ordem clara para Abraão. Abraão, toma teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama, o filho a quem tu amas. Ou seja, meu querido irmão, nós estamos falando aqui, não era de um pai desleixado, nós estamos falando aqui de um pai que amava o seu filho. Infelizmente, a gente ainda vê no Brasil, no mundo, infelizmente, pais que não cuidam dos seus filhos, que não amam os seus filhos. Isso é claro, isso é um distúrbio, há problema sério na vida dessas pessoas. Mas aqui é um pai semelhante à maioria dos pais do mundo, um pai que amava o filho. Você que é pai, que é mãe, que está me ouvindo, sabe que uma das grandes emoções da vida de um ser humano é quando ele pega o seu primeiro filho ou os seus filhos no colo pela primeira vez. Esse aqui é o filho a quem você ama e sacrifica esse filho, Abraão, sacrifica esse filho. O texto, a partir do verso 3, ele nos diz que não houve questionamento, que não houve pergunta, não houve vitimização, não houve nada disso. O que houve aqui foi Abraão pegando o jumento, os servos, o filho, a lenha, viajando 3 dias até o lugar onde seria o lugar do sacrifício. Olha que viagem, olha o tamanho, olha o tanto que essa viagem deve ter sido cumprida para Abraão. Parece até, inclusive, uma história muito sórdida, né? Ele andando com aquele menino, sabendo qual era o objetivo daquela viagem, com muito tempo, inclusive, para desistir daquilo que ele foi fazer. Carrega a lenha, carrega Isaac, pega o animal, anda. Quando está perto da montanha, ele deixa os seus empregados, diz, agora sou eu com meu filho, agora é uma relação de pai para filho. Ele precisa aprender, constrói tranquilamente o altar, ele arruma a lenha, ele amarra o filho, ele coloca o filho no altar em cima da lenha e estende a mão para matar o filho. Queridos irmãos, não há aqui nenhum indício nos textos bíblicos, na narrativa bíblica, não há aqui indícios de que Abraão estivesse em algum momento titubeando. Não há aqui nenhum momento a perspectiva de que Abraão estivesse desobedecendo ou que Abraão estivesse talvez na dúvida do que deveria ser feito. Não, Abraão, como metodologia de ensino, ele obedece, ele mostra para o menino, para o Isaac, que ele era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que obedecia a Deus. Pouco para falar e muito para fazer. Era um homem que obedecia a Deus. Um homem que quando Deus mandou fazer, ele fez. Que quando Deus mandou vender, ele vendeu. Mandou comprar, ele comprou. Mandou falar, ele falou. Mandou pedir perdão, ele pediu perdão. Mandou ele ajudar alguém, ele ajudou. Um homem que o filho observa e os nossos filhos nos observam a cada dia. E observando seu pai, Isaac, ele com certeza chegou a uma conclusão. Meu pai, ele é obediente a Deus. Ele faz aquilo que Deus manda, aquilo que Deus deseja para ele. A segunda riqueza que eu posso deixar para um filho, meus irmãos, é testemunho de que a gente deve confiar em Deus. Que nós devemos confiar em Deus. É diferente a minha oração, é diferente o meu louvor, a minha adoração,
É diferente quando é essa adoração, quando a minha oração, quando a minha ida para a igreja, quando a minha leitura bíblica, quando o meu culto doméstico, quando esses momentos acontecem, mas os meus filhos olham para os seus pais e percebem, olha, meu pai, ele pode até estar preocupado com toda essa situação, mas meu pai sabe que existe um Deus que está no controle. É muito importante os nossos filhos, os seus netos, as pessoas com as quais você se relaciona, essas pessoas perceberem que você tem confiado em Deus. Quando Deus fala para Abraão uma ordem difícil, mate seu filho, obedece, e Abraão obedece ao Senhor. E Isaac, isso nos chama muito atenção no texto, muita atenção, porque Isaac, em um determinado momento da história, o próprio menino pergunta para o pai, pai, eu já vi aqui o holocausto, eu já vi o lugar do holocausto, eu já vi a lenha, eu já vi o objeto que é utilizado para o sacrifício, mas pai, onde está o animal? Irmãos, isso me poderia inclusive sugerir aqui um outro tema para o sermão, porque Isaac, ele com certeza, ele já tinha visto por outras vezes Abraão fazendo um sacrifício a Deus, as experiências religiosas, como é que o homem da casa se relaciona com Deus, as experiências desse homem na sua religião, na sua comunhão, na sua espiritualidade, os filhos observando aquilo, percebendo, vendo o seu pai orar, os filhos vendo, assistindo ao seu pai ler a Bíblia, dirigir ao culto doméstico. É provável aqui que Isaac já havia visto por algumas vezes Abraão sacrificar e ele pergunta, pai, falta um sacrifício, está faltando alguma coisa. E a resposta de Abraão é enfática. A assertiva de Abraão é clara e objetiva para o seu filho. Filho, Deus irá prover, Deus proverá. Abraão diz para o seu filho, calma, que Deus está no controle de toda situação. A fé de Abraão era uma fé tão grande, por isso que Abraão está inclusive listado na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus diz que Abraão acreditava e confiava tanto em Deus, que de fato Abraão iria matar Isaac ali. E o texto fala que Abraão confiava tanto em Deus, que ele, na perspectiva de ter que matar Isaac, que Deus iria fazer com que Isaac ressuscitasse ali na frente dele. Olha o tamanho da confiança desse homem. Filho, eu confio em Deus. Filho, eu confio em Deus. Por isso, filho, pode ficar tranquilo. Eu confio não é na bolsa de valor, mesmo que eu tenha um dinheiro guardado ali. Eu confio, filho, não é no meu emprego, ainda que ele seja estável. Filho, eu acredito na minha saúde, não porque eu estou bem, porque fiz um exame ontem e todas as minhas taxas estão de acordo com as taxas que eu deveria ter. Filho, eu confio em Deus e a minha vida ela está na confiança que Deus pode me dar e apresentar para mim a cada dia. No meio das tempestades, das pandemias, dos vírus, das doenças, filho, calma. Nós estamos sob a proteção tranquila do Senhor. Como diz o Salmo 91, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Filho, nós confiamos em Deus. Deus proverá, papai. Mas e agora, papai, com essa pandemia, filho, Deus proverá. Papai, mas e agora, papai, como é que serão as coisas, como é que será o futuro? Filho, Deus proverá. Deus está no controle da situação, de toda e qualquer situação. Essa é uma riqueza de valor inestimável que eu deixo para o meu filho. Saber que aqui no mundo tudo é passageiro, que a riqueza é passageira, que o emprego é passageiro, que a saúde é passageira. Um dia de todos nós a saúde irá passar, a gente deve cuidar dela, obviamente, mas um dia ela irá passar, mas que a comunhão com Deus é eterna, é para sempre. Então, meu filho, Deus está no controle, Deus proverá. Que riqueza, meu irmão, que maravilha. Imagina o seu filho um dia dizendo isso para você, papai, você me ensinou a confiar em Deus, papai, você me ensinou, papai, que um dia as coisas todas nas quais eu me agarro,
elas vão passar, são fugazes, são passageiras. Mas papai, o Senhor me ensinou que eu devo confiar em Deus, que eu devo confiar que Deus tem o melhor para mim. Creio que será para um pai crente, para uma mãe crente, para uma avó crente. Creio que esse é o discurso que ela mais quer ouvir da boca de um filho, de um neto, de alguém querido. Eu confio em Deus. Essa é uma riqueza que eu devo deixar para o meu filho, e é uma riqueza sem valor. Ela tem todo o valor do mundo, mas não tem preço. A terceira e última riqueza, meus irmãos, é a certeza de que eu preciso pertencer a Deus. A perspectiva do pertencimento. É melhor pertencer a Deus do que pertencer aos homens. Eu gosto demais do soneto de Camões, quando ele fala que amar é estar preso por vontade, é pertencer a alguém porque você quer pertencer àquela pessoa. Aqui você tem essa ideia, a ideia de a quem nós pertencemos. Você pertence a quem? O seu filho pertence a quem? O seu neto pertence a quem? De fato, nós somos propriedades exclusivas de quem? Quem é dono da nossa vida? Quem que é o proprietário da nossa vida? Quando você percebe aqui no texto que Abraão ele levanta a sua mão para matar o seu filho, o anjo ele chega, não é que ele chega, mas ele se manifesta para Abraão. Parece aquela cena de filme que nós às vezes assistimos, filme de suspense, e tudo está caminhando ali, parece que não vai dar tempo, parece que o anjo está chegando aqui meio descabelado, correndo, parece que ele está perdendo a hora. Não tem nada disso aqui no texto. O que tem aqui é Deus no controle da situação. E o anjo do Senhor, aqui uma cristofania, provavelmente, a própria divindade aparecendo aqui, ou se manifestando a Abraão, dizendo, não faça isso, não faça mal ao menino, eu sei que você teme a Deus. Querido, talvez você estivesse me fazendo uma pergunta, será que Deus permitiria que Abraão matasse seu filho? Biblicamente não. Biblicamente, ele jamais isso iria acontecer. Primeiro, a outra opção que tinha era Abraão não ter chegado a esse ponto, então ele não teria matado Isaac. E a segunda possibilidade que tem é essa, de fato, Abraão ter levantado a mão com a atitude para matar o seu filho. Mas Deus não permite, a Bíblia é radicalmente contra qualquer tipo de sacrifício humano. Porém, você tem exatamente aqui esse caminho. Abraão chega a levantar a mão para executar esse projeto quando ele é impedido de fazer aquilo. O menino, ele com certeza, ele percebeu que ele não era dele mesmo, muito menos do seu pai, que o menino era de Deus. Afinal de contas, Deus havia pedido o filho que era de Abraão, mas que Abraão era apenas mordomo. Abraão apenas cuidava daquela criança. Assim como eu cuido dos meus filhos, você pai, avô, avó, tio, como você cuida das coisas, nada do que nós temos de fato é nosso. É de Deus, é mordomia. Você tem, às vezes, já viu quantas vezes as pessoas com essa camiseta, propriedade exclusiva de Jesus, ou às vezes no carro, né? Esse carro pertence a Deus. Deus, ele pertence ao Senhor desde que eu não tenha que colocá-lo na terra ou numa rua que tenha muito buraco. Não, o de quem, de fato, querido, quem é dono? Quem é o dono das suas coisas? Quem é o dono da sua família? Quem é o dono dos seus filhos? Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono? Quando o seu filho olha para você, ele olha para você como alguém que é mordomo, que cuida com muito zelo das coisas de Deus, ou como alguém que está agarrado àquilo, como se aquela propriedade pudesse ser alguma coisa que de fato pertence efetivamente a você. Aqui você tem essa história, a da mordomia. Jó disse isso determinada vez, olha, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Nós devemos ser vistos como despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, é aquele a quem é atribuído o encargo de cuidar de algo que não é dele. Os nossos filhos não são nossos, a nossa vida não é nossa, os nossos negócios, de fato, eles não são nossos. E quando meu filho, ele percebe que essa é uma riqueza que eu estou transmitindo a ele, filho,
não tem nada que é seu, tudo é de Deus. Filho, eu sou mordomo. Filho, você não é meu. Quando o filho percebe que ele pertence a Deus e não a você, com certeza ele vai poder chamar com muito mais facilidade um Deus de Pai, um Deus de amor, e até mesmo obedecer a Deus, porque ele sabe que antes de obedecer aos pais, ele obedece a Deus. Querido irmão, se você tiver um filho que obedece a Deus, ele vai ser o melhor filho que você precisa ou quer ter ou sonha ter. Se você tiver uma filha que obedece a Deus, ela será a melhor filha que existe, vovô e vovó. Se vocês tiverem um neto que é obediente a Deus, ele será o maior e o melhor neto que pode existir. Queridos irmãos, não morreu, grandes riquezas, grandes aprendizados, e aí? Obediência, confiança, pertencimento. O anjo volta a falar com Abraão e diz o seguinte: Abraão, olha, rapaz, eu não estou impressionado com você porque eu sou Deus, e Deus, ele de fato já sabia, mas Abraão, parabéns, que maravilha, que atitude espetacular essa sua, Abraão. Agora, porque você não me negou o seu filho, você foi obediente, você teve confiança, você confiou em mim, é certo que eu vou abençoar você. Abraão, você que tem só um filho, a sua geração, a sua descendência, ela será tão numerosa como a areia do mar. Hoje, filhos de Abraão existem em todas as culturas do mundo inteiro. Só no Holocausto foram mortos milhões de filhos de Abraão, judeus. E ali, para você ter uma noção, né, daquele fatídico momento da história do mundo, só ali milhões de filhos de Abraão morreram, e mesmo assim a sua geração continua viva, continua em pé, com milhões e milhões de pessoas no mundo. Seus filhos serão prósperos, Abraão. Dificilmente você encontra um judeu, ou melhor, quando você pega a nação de Israel, inclusive, você percebe muitas vezes as bandeiras de Israel sendo hasteadas como protótipo, como modelo de riqueza. Exatamente, Abraão, ele dá origem à nação de Israel, e havia uma promessa: vocês serão prósperos e toda a terra de vocês será abençoada por causa da sua atitude. Abraão foi obediente, Abraão foi confiante, Abraão pertenceu a Deus, e por causa disso teve a vida abençoada, descendentes numerosos, filhos prósperos, e toda a terra de Abraão foi ricamente e é abençoada até hoje como consequência da atitude de Abraão lá no passado. Que Deus abençoe. Nós vamos orar encerrando esse momento. Vamos orar, meus queridos irmãos, nesse momento. Deus amado, mais uma vez, mais uma semana, nós nos encontramos por meio da tela do seu celular, da sua televisão, do seu computador. Somos agradecidos ao nosso bondoso Deus, porque nós temos toda essa tecnologia a serviço também do reino de Deus. É uma tecnologia que às vezes faz mal, que distribui mentiras, que distribui coisas nocivas, mas é um Deus que também transforma essa mesma porta em porta de bênção na vida das pessoas. Obrigado, meu Deus. Oramos ao Senhor, meu Pai, pelos meus irmãos queridos, por aqueles que estão assistindo a esse culto nesse momento. Oramos pela vida de cada um, pela família desse irmão. Oro a fim de que o Senhor Deus derrame bênçãos ricas na vida dessa pessoa, desse irmão, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, abençoando a saúde desse irmão, satisfazendo os desejos do coração dele, exatamente aqueles que satisfazem primeiramente ao Senhor, dando a esse irmão comunhão perfeita, plena, abundante com o Senhor. Deus querido, oro, se nesse momento algum irmão está colocando um pedido especial de oração na presença do Senhor, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, nesse momento essas orações. E é isso que eu oro nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui neste lugar e com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.